Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de São João, capítulo 4. Aleluia. Louvado seja Deus. É um texto bem grande, mas eu não quero demorar nesta noite. É uma palavra bem grande, né? É um texto mesmo, um textão. E os irmãos são conhecedores da palavra do Senhor. Eu vou falar aquilo que o Senhor colocar ao meu coração e que nós venhamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Amém? Aleluia. Evangelho de São João, no capítulo 4. Eu vou ler, irmãos. Versículo 4. Aleluia. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Amém? Senhor Deus eterno Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, Jesus. Palavra esta, a qual o Senhor colocou no meu coração, Jesus, para falar aqui nesta noite. E como tua serva, Senhor, eu digo a ti: eis aqui meus ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Eis aqui, Senhor, meu coração abertos, meu Deus, para receber a tua palavra e não pecar contra ti, Senhor. Meu Deus, e agora digo, Senhor, usa-me, ó Deus, mais uma vez como canal de bênçãos para proferir a tua palavra, Senhor, a tua igreja que está aqui nesta noite. Jesus querido, que esta palavra venha ser direcionada dos céus aos nossos corações, que nós possamos voltar para nossa casa mais uma vez, abençoados, agraciados pela tua presença, abastecidos pela tua palavra, que nós venhamos ouvir, Senhor, a tua voz nesta noite, guardar, Senhor, esta palavra em nosso coração e não pecarmos contra ti, Senhor. Fica conosco, papai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, igreja. Louvado seja Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor, irmãos. Aleluia, esta é uma palavra, ela é uma palavra muito conhecida, como eu já disse. E uma palavra, irmãos, num sentido espiritual muito bonita, né? Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos dentro da palavra do Senhor que lá no comecinho da história de Israel, quando ali os reinos foram divididos, né? O sul e o norte, de um lado ficou Judá, para o norte. E eu acho que é isso, irmãos, que eu não esteja, se eu estiver confundindo aqui, os irmãos podem falar. E do outro lado ficou ali Samaria. E a palavra do Senhor diz que quando ali, aleluia, na época do reinado de Oséias, ali o rei assírio invadiu Samaria. E ali ele não só levou alguns cativos, mas ele também colocou estrangeiros dentro de Samaria. Samaria é sim, aleluia, pertencente a Israel, porém os reinos foram divididos. E quando ali houve essa mistura de pessoas, de estrangeiros dentro de Samaria,
o povo de Samaria foi passando-se geração e eles se corromperam, né? Eles não deixaram de acreditar em Deus, não deixaram de ter Deus como Senhor, porém, eles começaram a seguir outras religiões, começaram a seguir outros deuses. E como se isso não bastasse, houve a miscigenação, que eram os casamentos também. Então ficou uma raça misturada, etnia misturada. E o povo de Judá não permaneceu intacto, ali na etnia deles, o povo de Judá, o povo de Israel. E tudo isso fez com que houve essa desavença entre eles, uma desavença social, política e religiosa. E a partir daí, esse povo então não se falavam. Os judeus e os samaritanos, eles não se falavam. Houve aí essa questão, né, lá no passado, e isso continuou por muitos e muitos anos, né? Eles sem se falar, sem se misturar, um achando que era mais santo que o outro, um achando que era melhor do que o outro, e ali Judá permaneceu adorando lá em Jerusalém, no templo que foi construído, porém os samaritanos não, adorando no Monte Gerizim, e aí ficou essa disputa religiosa, qual Deus que é melhor? É o meu Deus? É o teu Deus? E eles ali servindo outros deuses, até mesmo fazendo ofertas pagãs. Mas, irmãos, a história foi se passando, foram se passando os tempos, e eles mantendo essa, dizemos entre aspas, rincha, né, uns com os outros, sem se falar. A palavra do Senhor vem dizer que até chegou no tempo de Jesus. E quando Jesus ele chega, irmãos, que coisa linda. A primeira coisa que Deus não faz é a acepção de pessoas. Não importa, irmãos, aleluia, se dentro da igreja tem os verdadeiros adoradores, ou se tem aqueles que estão com a sua fé meio lá, meio cá, ou se tem aqueles que estão indo em outra igreja, ou se tem aquele que é católico, que seja lá de qual for a religião, Jesus, ele ora para todos como por igual. E dito isso, o Senhor revelou isso a Paulo, né? Que ele não faria acepção de pessoas. E quando Jesus chega, aleluia, da sua viagem missionária, e ele precisava então ir, aleluia, louvado seja Deus, voltar para a Galileia, ele podia passar por outro caminho, mas ele então resolveu passar bem por Samaria. Aleluia. Um judeu passando por Samaria. E não era só passar, Jesus tinha algo para fazer naquele lugar. Aleluia. Porque a palavra do Senhor Jesus, de Deus, irmãos, a palavra diz que o Senhor, ele é aquele que sonda o nosso deitar, o nosso levantar, esquadrinha nossos pensamentos. Antes ainda de abrirmos a nossa boca, o Senhor, ele já sabe o que a gente precisa. Então por que eu tenho que orar? Então por que eu tenho que falar? Eu vou entrar nisso logo, logo. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando ele ali entrou, passou por aquele lugar e ele parou no poço que era de Jacó e que estava ali no meio de Samaria. Ele parou ali e falou para os seus discípulos, vão comprar mantimento, deixa eu aqui. Eu estou cansado, fisicamente. Jesus está cansado porque ele veio num corpo de homem. E ali ele estava quando de repente chega uma mulher samaritana. Essa mulher chega para pegar água naquele poço, e ela está ali, ele sentado, sem um balde, sem um copo, e ele então dirige-se àquela mulher e fala, mulher, dá-me de beber. E essa mulher olha para ele, porque as vestimentas, né, a maneira de se vestir, de se portar era diferente, era reconhecida. Essa mulher olha para ele e fala, você é um judeu, e eu sou uma mulher e ainda samaritana. Isso não era costume dos judeus falarem com os samaritanos, muito menos com uma mulher. Como é que pode me pedir água para beber? E aí Jesus olhou para ela e falou, se ao menos você soubesse quem te pede, né, desta água, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem tu estás falando, você é quem me pediria água. Aleluia. E eu lhe daria água da vida. Quando Jesus disse isso, irmão, aleluia, esta mulher, ela poderia simplesmente pegar a tua água e ir embora, ou ela poderia servir para ele uma água e ir embora. Não, Jesus conhecia a história daquela mulher.
E quando essa mulher dá abertura para falar com Jesus, porque então ela não foi embora, ali ela começou a ter um diálogo com Jesus. Ela disse: você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria esta água da vida? Quando essa mulher começa esse diálogo com Jesus, sabendo que eles não se falavam, irmãos, a gente começa a entender que aquela mulher verdadeiramente estava sedenta. Verdadeiramente ela precisava de uma mudança. Verdadeiramente Jesus despertou naquela mulher uma curiosidade, e ela começou a questionar. Eu quero dizer nesta noite que o nosso irmão falou sobre o sono da indolência. Quantos de nós, irmãos, estamos na igreja quase todos os dias? Quantos de nós, irmãos, estamos sempre na presença do Senhor? E Jesus está falando aqui, está falando ali, e muitas das vezes nós ainda estamos dormindo. Não tem despertado em nós a curiosidade de nós irmos buscar e entender o que Jesus está falando. Aleluia. Espiritualmente é como se a gente ouvisse a palavra do Senhor, saísse da igreja para fora, fechasse a Bíblia e vida que segue. Irmãos, quando a gente vem na igreja e o Senhor traz para a gente um despertamento, o Senhor usa alguém para falar uma palavra conosco, irmãos, e desperta em nós uma sede de buscar, a gente vai para casa e a gente não dorme, a gente fica questionando aquela palavra. No outro dia a gente vai ler, no outro dia a gente vai orar, no outro dia a gente vai buscar, porque a gente sabe que despertou algo dentro de nós. Irmãos, e eu tenho falado que enfermidades, libertação, não é somente na área física, irmãos. Não é somente na área física, porque a enfermidade física, o próprio Jesus, aleluia, ele disse que os médicos estão aí para isso. Então, se tem uma enfermidade física, a gente vai ali no médico. Tem uma dor de cabeça, a gente toma uma dipirona. Mas tem muitas enfermidades que ela é para te chamar para a presença de Jesus. Tem muitas enfermidades que é para despertar dentro de nós a sede de buscar a presença do Senhor Jesus. E muitas das vezes nós só temos buscado dentro da igreja. Muitas das vezes, irmãos, a gente só tem vindo para a igreja e buscar dentro da igreja. E lá na nossa casa a gente fecha a Bíblia. Lá na nossa casa a gente não ora. Lá na nossa casa a gente não ouve um louvor. Lá na nossa casa a gente não fecha a porta do quarto e vai ter um particular com Deus. Porque aqui, irmãos, fisicamente falando, Jesus estava em carne, aquela mulher também, e eles começaram um diálogo por causa do despertar da curiosidade que Jesus fez naquela mulher. E aí ela começou um diálogo. E o que é um diálogo, igreja? O diálogo, ele é uma conversa. O diálogo, ele é uma conversa com alguém. E aqui ela conversava com Jesus. E nós? Ai, mãe Andy, mas eu não estou vendo Jesus. Fecha a porta do teu quarto. Desliga-se desta terra. Chama Jesus para um particular. Ah, mas você disse que ele conhece a minha vida. Sim, ele também conhecia a história daquela mulher, irmãos. Mas ele precisou despertar a curiosidade nela para que ela pudesse buscar desta água. Entende? Jesus conhece a minha e a tua vida. E a gente vive uma vida tão corrida que muitas das vezes a luta vai chegando, a gente vai se cansando e Jesus está chamando a gente para um particular. Mas ele conhece a minha vida e eu vou na igreja, eu vou ser revelada. E cadê a tua oração para com Deus? Cadê o teu diálogo para com Deus? Cadê o teu particular para com Deus? Aleluia. A gente muitas das vezes vive no comodismo, igreja. A gente só quer vir para a igreja, ser revelado e pronto, e acabou. E o nosso particular com Deus a gente tem deixado de lado. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, aproveitar a mensagem e dizer para a igreja que há uns dias atrás eu entrei numa luta e eu comecei a fazer uma campanha de oração pela madrugada e durante a tarde na minha casa. E aí, irmãos, eu fico um pouco assim quando eu começo a entrar muito nesses mistérios, porque daí o Senhor começa a mostrar em sonho, revelar em sonho. Eu falo: Jesus, não quero não, Senhor, porque eu tenho que passar, Senhor. E por isso que muitas das vezes eu fico meio que assim, né?
Porque, irmãos, a gente quando ora por revelação, tá aí os irmãos que oram. E é complicado, irmãos, porque a gente vive no meio de família. E muitas das vezes, irmãos, eu me isolo, não é porque, né, eu sou a chata, eu sou a perfeita, não, eu me isolo justamente para evitar muitas conversas. A Denise sabe disso, né, Denise? A gente sabe disso. Irmãos, e aí, orei pela madrugada e quando eu voltei a dormir, eu tive um sonho com a igreja. E era a igreja do Puruba, os membros, mas a gente estava na sede. E naquela sede tinha um presbítero muito usado por Deus, que eu não sei quem é, mas ele era conhecido naquela visão. E ele ministrava muito bem. E estava o Wanderson tocando e o Valmir, meu marido, tocando. E estava muito bonito aquele culto. Estava lindo. E tinha uma irmã que falava comigo, acho que, não sei se era a irmã Olivia, não lembro. Ela falava, nossa, que coisa linda que tá, né? Teu esposo, nossa. Eu falei, é meu esposo. E ali a gente estava tocando. Só que Deus usava aquele presbítero e ele falava assim. E a igreja ali, todo mundo louvando. Irmãos, parecia que o céu tinha descido naquela igreja. E esse presbítero falava assim, tá tudo muito lindo. E eu via as crianças brincando dentro da igreja. E ele falava, tá tudo muito lindo. Mas não está do jeito que eu quero. Precisa colocar ordem na casa. Precisa colocar ordem na casa. E eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? E era a coisa mais linda, irmãos. Parecia que o céu tinha descido na igreja. E ele falava, e Deus tomava ele falava, está muito lindo, está bonito, mas não está do jeito que eu quero. Precisa colocar ordem na casa. E quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar e eu acordei. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar. E aí veio as mensagens na igreja. Deus começando a falar. E a irmã que ministrou aqui essa semana, ela falou de novo do louvor, da adoração, que não é só, irmãos, a banda, não é só o nosso louvor. O Senhor quer receber aqui, ó, do coração. O Senhor quer receber verdadeiramente que nós venhamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E aí, irmãos, para complementar, a irmã Lélia veio aqui no domingo e contou a visão que ela teve com as irmãs. Lembra? Na mesma hora que a irmã Lélia começou a contar, eu associei com essa visão que eu tive. As irmãs indo para a escola com alimentos para alimentar uma multidão na escola. E chegava lá dentro da escola, as irmãs tudo com panela, fazendo comida, preparando. E quando chegava dentro da escola, muitas pessoas enfermas, doentes. E ela falava, vamos meninas, vocês têm que alimentar uma multidão. Eu comecei a associar com a visão que Deus me deu, irmãos. Vamos colocar a nossa casa em ordem. E eu falei, Jesus, que casa é essa? Eu entendi para mim, irmãos. Eu entendi para mim, comecei a fazer uma campanha na minha casa. Comecei a buscar para mim, mas também entendi o espiritual. Não é só, irmãos, o material, é o espiritual. Deus está nos chamando, irmãos, para ter um diálogo com Ele. Deus está nos chamando para ter um particular com Ele. Irmão, se nós não nos colocarmos na presença do Senhor em corpo, alma e espírito, não adianta de nada a gente vir na igreja e cantar, e orar, e pregar, se a nossa casa não está alinhada com o Senhor. Labra suriclama, labra candoramanai. E eu digo nesta noite, vamos voltar para a presença de Jesus. Ele conhecia a história daquela mulher, assim como Ele conhece a tua, mas Ele te chama para um particular. Porque Ele tem uma água para te oferecer nesta noite. Esta mulher, irmãos, ela foi despertada pela curiosidade, porque Ele fala, chama teu marido. E ela disse, olha, eu não tenho marido. Ah, mas o Senhor que sonda, Ele disse, disseste bem, porque você tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. Irmãos, a gente entende que essa mulher, ela procurava uma alegria, ela procurava uma satisfação da tua vida, ela procurava encontrar um conforto no amor. E ali ela teve vários casamentos, vários relacionamentos, e ela não conseguiu encontrar. Quando ela encontrou com Jesus, ela abriu espaço para esse diálogo. Jesus, conhecendo o coração dela sedento, porque
Eu quero dizer que a alegria da tua alma você não vai achar no teu casamento. A alegria da tua vida você não vai achar nos relacionamentos. A alegria, paz para a tua vida você não vai encontrar no amor e no aconchego dos teus filhos. Eu quero dizer que a alegria, a paz que você precisa, você vai encontrar nos braços do Senhor Jesus. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, procurando alegria, prazeres, satisfação da alma em lugares errados. Aleluia. E Jesus está bem aqui chamando. Jesus está usando o irmão. Jesus está usando a irmã. Jesus está usando a família. Chamando, vem para a minha presença. Mas não quer. Aleluia. Mas você que está aqui nesta noite, Ele te chama para te oferecer desta água. Aleluia. Você não vai encontrar paz nos lugares em que Jesus não está, querido. Você vai encontrar paz na presença de Jesus. Aleluia. Irmãos, aleluia. Eu quero dizer para vocês que ainda nessa semana, acho que foi na segunda, na terça, eu passando uma prova, e a gente faz tudo pela direção do Senhor. Teve uma reunião de pais na escola, e uma abençoada, minha colega de trabalho, a gente tem que abençoar. Ela criou uma situação com uma mãe de um aluno meu. A mãe não gostou e achei que sobraria para mim, porque eu sou a professora regente da sala. E aí a coordenadora, ela já mandou mensagem para a coordenadora. Logo em seguida a coordenadora me chamou. Eu falei, não falei nada disso, aconteceu isso, isso e isso. Ela, o que a gente faz? Eu falei, oremos. Isso era na sexta-feira. Eu falei para ela, fique em paz, porque eu tinha sido revelada na igreja, irmãos. Se eu não tivesse seguindo as instruções do Senhor, eu tinha falado que não deveria falar e eu perderia a minha bênção. E aí eu falei para ela, oremos, vamos para casa, vou orar, entregar na mão de Deus, e segunda-feira vai ser um novo dia. E foi o que aconteceu, irmãos. Chegou no domingo, por isso que meu sogro sempre fala, quando a gente deixa de vir na igreja, a gente perde bênção, né? Isso foi na sexta. Quando chegou no domingo, Deus usou a pessoa que estava ministrando aqui, que eu já não lembro quem, orou por mim. A Ivanete é testemunha, porque eu tinha comentado só com a Ivanete essa situação. E Deus mostrou para essa pessoa, eu vejo no seu trabalho um fardo enorme colocando nas tuas costas, mas Jesus está tirando. Eu fui segunda-feira para o meu trabalho, tranquila, leve, solta, sabe? Na bênção, caminhando na paz do Senhor. Cheguei lá, uma mil maravilhas. A mãe foi lá, resolveu, esclareceu, e o clima da equipe está de vento em polpa. Então, irmãos, a gente precisa ser luz onde a gente pisa. A gente precisa, irmãos, ser paz onde a gente vai, irmãos. Na nossa casa, no nosso trabalho, a gente serve a Jesus. A gente prega que Jesus é o dono da paz. E aí eu vou para o meu trabalho, causa confusão, irmãos. A gente prega que Jesus é o dono do amor. E eu chego no meu trabalho, eu dissemino o ódio. Não. Precisamos pregar que Jesus é paz, que Jesus é amor, que Jesus oferece da água da vida para todos aqueles que quiserem ter acesso a Ele. Esta mulher teve acesso e ela recebeu. Eu quero dizer para vocês nesta noite, aleluia, que quando Jesus, aleluia, Ele ali estava falando com ela e Ele disse para ela que Ele tinha esta água para oferecer. Ela não entendeu naquele momento, aleluia. Mas, através do diálogo, através da conversa, a alma dela pôde ser saciada. Porque, irmãos, Jesus mudou a história daquela mulher. Aleluia. Quando Ele disse para ela que Ele era o Cristo, Ele se revelou a ela, irmãos. Então, por que a gente acha que Jesus não pode se revelar para um traficante? Por que a gente acha que Jesus não pode se revelar para um morador de rua? Por que a gente acha que Jesus não pode transformar a vida de uma pessoa que está lá fora, que a gente olha, julga e fala, esse não tem mais jeito? Jesus, aleluia, quando Ele olha para ele, tem jeito. Aleluia, porque Ele fez com que essa mulher fosse a primeira evangelista daquela cidade. Quando Ele disse para ela que Ele era o Cristo, que Ele era aquele que viria trazer boas novas, aleluia, preparar o caminho dos céus. Esta mulher saiu correndo a anunciar para o povoado, dizer, olha, lá tem um homem diferente, está dizendo que ele é o Cristo. O povo começou a ir para ver quem era Jesus. Aleluia, irmãos, isso nos mostra que Jesus, Ele faz o impossível.
Talvez você está com uma causa, você olha, você fala, nossa, não tem mais jeito. Para essa situação não tem mais jeito. Jesus está chegando aí trazendo solução. Jesus está chegando aí para dizer para você que tem jeito. Aquela pessoa que você olha tem jeito. O teu casamento talvez não está muito legal, mas Jesus está dizendo que tem jeito. A tua família está passando por situações difíceis. Jesus está dizendo que tem jeito, irmãos. Basta nós nos achegarmos a Ele. Aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite que está com o teu coração aflito, angustiado, você que tem vindo para a igreja, que tem ouvido a palavra do Senhor, tem ouvido os louvores, Jesus está te chamando para perto dEle. Jesus está te chamando para um diálogo. E eu vou ser bem enfática dizer nesta noite que se você continuar vindo, ouvindo a palavra, se você continuar vindo, recebendo oração, se você continuar vindo, ouvindo os louvores, se você continuar vindo para a igreja, recebendo as revelações, voltar para a tua casa e não tomar posição diante de Deus, você vai continuar do mesmo jeito de todas as vezes que você vem aqui. Jesus está te chamando para um particular, e eu falo com crentes aqui nesta noite. Jesus tem um chamado lindo na tua vida, mas não tem acontecido porque você tem estacionado, você tem sentado na beira do poço e não tem bebido desta água, você não tem tido diálogo com Deus lá na tua casa, e Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Muitas das vezes bate uma angústia, uma tristeza, uma preocupação. Jesus está te chamando, aleluia, para um particular, irmãos, aleluia. E é para crente aqui nesta noite, é para crente aqui nesta noite, aleluia. Jesus está te chamando para um particular, dizendo para você que Ele quer abastecer a tua vida, Ele quer derramar sobre a tua vida água purificadora. Irmãos, existe um mistério com água. A água, ela purifica, ela lava. Talvez teu coração está aflito, Jesus quer jogar desta água. Talvez você está preocupado, Jesus quer jogar esta água. Talvez aconteceu uma situação ali e você está um pouco assim, meio chateado. Jesus quer derrubar esta água sobre a tua vida, te purificar nesta noite, te trazer para a presença dEle. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes a gente só sente a presença de Jesus dentro da igreja. Quando chega lá na nossa casa, parece que passa. Jesus quer falar contigo, irmãos, lá na tua casa, lá no seu trabalho. Ele quer te direcionar. Ele quer usar você, aleluia, para salvar outras vidas. Ele quer te usar como canal de bênção. Assim como Ele transformou a vida daquela mulher e usou ela como canal de bênção para evangelizar a cidade e trazer o povo para ver o Mestre. Ele quer colocar você como canal de bênção lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá na tua vizinhança. E através de você, o povo também ter sede de conhecer o Deus que você serve. Mas você precisa ter diálogo com o Senhor. Aleluia. Ah, mas eu oro dentro da igreja. Você precisa ter diálogo com o Senhor. Ter uma conversa. A transformação começa com uma conversa, irmãos. A libertação começa com uma conversa com o Senhor. Porque o nosso Deus, a gente costuma dizer que o Espírito Santo, ele é cuidadoso, né? Ele é zeloso, ele é educado. Ele não entra na vida de pessoas que não querem, irmãos. Quando a pessoa abre o coração para Ele, começa um diálogo, talvez de reconhecimento, aleluia, do erro, a quebra do orgulho. Quando isso acontece, Jesus chega e lava. Note bem que aquela mulher, ela poderia entrar num debate com Jesus e falar: não, você é judeu, eu sou samaritano. O meu Deus eu sirvo lá em Gerizim, você serve lá em Jerusalém, e está tudo certo porque o meu Deus é melhor que o seu. Além de eu ter o meu Deus, eu tenho outros deuses. Mas não, ela ali reconheceu que quem estava falando com ela tinha a verdadeira água para curar toda a sede dela. Toda aquela vida que ela vivia procurando relacionamentos bons, procurando paz, alegria, ela não havia encontrado em ninguém. Ela precisava ser saciada por aquele que falava com ela. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele falava manso, né? Humilde,
suave. Imagina, irmãos, a voz de Jesus falando no nosso coração, que coisa linda. Muitas das vezes a gente tem essa experiência, né? Eu já tive, aleluia, de ser direcionada pelo Espírito Santo. E é algo lindo, irmãos, aleluia. Você imagina ali a situação daquela mulher, mas ela não manteve o orgulho, mas simplesmente ela se quebrantou para o Senhor. E ela pôde receber aquela água. Quando os discípulos chegaram, não entenderam nada, nem se atreveram a perguntar por que Jesus estava falando com uma samaritana. E ali, aleluia, eles apenas questionaram, e Jesus falou assim: olha, não importa o Deus que você adora lá em Jerusalém, em Gerizim, não importa. É chegado o momento que o Pai está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, com sinceridade, irmãos. Não é adorar para mostrar para o pastor, mostrar para a igreja, mostrar para a regente do círculo de oração que a gente está abrindo a boca e esgoelando. Não é esse tipo de adoração. É a adoração que sai da alma, sai do coração. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, a nossa adoração, a palavra do Senhor diz, aleluia, que quem está triste ora, quem está alegre canta. E muitas das vezes a gente está passando por uma situação, irmãos, que só o louvor não vai acalentar, não vai acalmar. A gente precisa orar, igreja, falar com Deus, aleluia, confiar no Senhor Jesus. Eu tenho um testemunho de uma amiga minha, muito conhecida, gosto muito dela, e ela me disse que uma vez ela passava por uma angústia, uma luta, uma prova, e ela chegou no quarto e ela falou: Senhor, ela ajoelhou, ela falou: Senhor, senta aqui na cama que eu preciso conversar contigo. E ela viu o colchão da cama fazer assim, ó, afundar. Irmãos, isso é fé. Isso é intimidade com Deus. Aleluia. E eu creio, irmãos, nisso. Aleluia, eu creio que Jesus, Ele faz, irmãos, milagres. Faz aquilo que para nós é impossível, para nós é invisível, mas para Ele não é. Aleluia. E o Espírito Santo, Ele tem os seus meios de trabalhar, igreja. Tem seus meios. Aleluia. Essa semana, ainda antes de ontem, eu estava numa luta, numa prova. Falei: meu Deus, uma angústia, uma situação muito difícil por algo na minha casa. E eu tento disfarçar isso, porque a gente é assim, irmão. Chego na minha sala, tem 17 crianças, e a gente é referência, e eu brinco, eu dou aula, venho para casa, tem meus filhos, tem meu esposo, e nem tudo, né, a gente deixa transparecer. Mas eu cheguei numa angústia, e eu ouvindo louvores, mas isso não passava, não trazia alívio, e muitas das vezes dava vontade de chorar. Eu falei: não, eu larguei a louça lá e falei: eu preciso orar. E eu fui pro meu quarto orar, desabei, entreguei tudo na mão do Senhor, tudo. Quando eu levantei dali, eu levantei leve, tranquila. Hoje estou despreocupada. A luta continua. Mas eu sei que Jesus está trabalhando no tempo dele, não é no meu. Não é no seu tempo. Descansa teu coração, mas faça a tua parte. Ore ao Senhor. Não cruza os teus braços e se acomode, igreja. Ai, o Espírito Santo insiste em falar nesta noite que tem pessoas que estão aqui hoje que você está acomodado. E é crente, é cristão. Você está acomodado em receber orações de profetas, em receber revelação de profeta, mas o Senhor nessa noite está te chamando para o particular. O Senhor quer tirar este peso que está nos teus ombros. O Senhor quer tirar essa angústia que está no teu coração. O Senhor quer aliviar essa tua dor, mas o Senhor está te chamando para perto. O Senhor está te chamando para perto. Ele está te chamando para beber desta água. E eu quero dizer que Jesus, Ele está neste lugar te chamando para beber da água da fonte da vida. Aleluia. Então faça a tua parte para com Deus. A luta não vai passar, a prova não vai passar, essa angústia não vai sair, o peso dos teus ombros não vai sair se você não se achegar na presença de Jesus hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus.